fulô, ao Deus Aldeno dará. Que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. O cego Homero é apontado como um poeta que criou as narrativas da Ilíada e da Odisseia. Ele teria vivido no século 8 a.C., e a Guerra de Troia, assunto dessas narrativas, teria acontecido cerca de 400 anos antes do nascimento de Homero, por volta do século 11 a.C. Ainda que amparadas em uma guerra que as evidências levam a crer que de fato ocorreu, a Ilíada e a Odisseia mostram a presença forte do pensamento mitológico dos gregos, com os caprichos e os feitos surpreendentes de seus deuses e deusas. Ao contrário da tradição que se firmaria com judeus, muçulmanos e cristãos, e que entende que um único Deus criou o mundo em que vivemos, os gregos partiam do princípio de que o universo havia sempre existido do jeito que é e está, sem a necessidade, portanto, de um Criador. Em vez de cultuarem um único Deus, os gregos acreditavam na existência de vários deuses que estariam bem próximos de nós. Essa proximidade com os humanos faz com que os deuses gregos sejam capazes de todos os atos mais sublimes e mais vis, igualzinho a qualquer pessoa comum. Assim, eles são amigos, solidários, orgulhosos, invejosos, ciumentos, cruéis e parciais. O pensamento mágico que aparece na mitologia grega e indiretamente na obra de Homero difere bastante não só das tradições religiosas posteriores, mas ainda do pensamento racional e crítico que surgiria com os primeiros filósofos gregos, no século IV a.C. Os gregos são os pais da filosofia, e Sócrates, Platão e Aristóteles são os principais precursores da filosofia que estabeleceria o pensamento racionalista como marca dominante de uma época a partir da qual o pensamento mitológico começaria a entrar em declínio. Como nos diz Bulfinch, a mitologia grega, que posteriormente marcaria a cultura romana, estava destinada a ficar guardada na memória da civilização para o culto exclusivo da literatura e do bom gosto. Devemos dizer, portanto, que o gênio de Homero legou à posteridade o registro de uma possível guerra, de seus protagonistas e da interação desses protagonistas com as divindades mitológicas. Tudo isso em uma época que antecedeu o nascimento da filosofia. A Ilíada e a Odisseia resistem já há quase 3 milênios, sendo contadas das mais diferentes formas de geração para geração. Criadas e preservadas durante muito tempo apenas em sua forma oral, essas histórias são há muito recontadas, reescritas e se transformaram através dos séculos em assunto do teatro, da literatura, do cinema, de livros infantis e até de histórias em quadrinhos. Mesmo aqueles que nunca leram a Ilíada ou a Odisseia já ouviram falar de seus personagens e de passagens de suas narrativas. Sem que saibamos, temos, portanto, um conhecimento mínimo sobre as obras de Homero e sobre mitologia grega. A palavra Ilíada deriva de Ilion, um dos nomes da cidade de Troia. Os acontecimentos narrados nos 24 cantos ou capítulos da Ilíada se passam no 10º ano da Guerra de Troia. O que há de mais surpreendente nessa narrativa é que o conflito que desencadeia a guerra entre gregos e troianos não se deve às razões que costumam justificar as guerras em geral, as lutas de ordem econômica e ideológica. Os conflitos na Ilíada partem de desavenças que têm a sua origem na disputa por mulheres. O episódio central é o rapto de Helena. Tudo tem início por um capricho vingativo de Eris, deusa da discórdia. Excluídas de uma importante cerimônia a que foram convidadas todas as outras divindades do Olimpo, Eris decidiu fazer surgir durante a festividade uma prenda de ouro como oferenda à mais bela mulher presente. As deusas Hera,
Atena e Afrodite, cada uma mais orgulhosa e narcisista do que a outra. Acharam que tinham direito exclusivo à prenda. Zeus, não querendo se envolver na briga, encarregou o mortal e troiano Paris, filho de Príamo, o rei supremo de Troia, de tomar a decisão sobre quem merecia levar o cobiçado objeto que a identificaria com a mais bela deusa. E assim ficou acertado. Para ter direito à prenda, Hera, mulher de Zeus, prometeu a Paris poder e riqueza. Atena, deusa da inteligência e da sabedoria, prometeu a Paris glória e fama. E Afrodite, famosa por representar a deusa que desperta paixões, prometeu a possibilidade de o troiano Paris encantar a mais bonita de todas as mulheres. Paris ficou seduzido por essa última alternativa e acabou optando pela tentadora oferta de Afrodite. Em uma época em que reinava a paz entre gregos e troianos, o mulherengo Paris viajou então até Esparta, onde foi muito bem recebido pelo grego Menelau e por sua esposa, Helena. O que Menelau não previa é que o jovem Paris, com a ajuda dos poderes encantatórios da deusa Afrodite, seduziria e levaria em seu retorno a Troia a bela Helena. Pois foi justamente isso que Paris fez. Ao saber do rapto de Helena, Agamenon, irmão de Menelau e chefe maior dos gregos, toma as suas dores e decide se vingar. Reúne então os gregos, que eram conhecidos também como aqueus ou dânaos, e se dirige a Troia para recapturar à força a bonita e desejada Helena. Iremos ler duas passagens da Ilíada de Homero, em tradução do escritor paulista Haroldo de Campos. Poeta, concretista e renomado escritor, Haroldo de Campos fez dessa tradução seu último e mais ambicioso trabalho em vida. Segundo Haroldo de Campos, sua tradução é uma transcriação. Transcriação foi um termo inventado pelo poeta concreto para caracterizar um trabalho de tradução criativo, em que o tradutor aparece como uma espécie de novo criador da obra a ser vestida para outro idioma. A transcriação de Haroldo de Campos para o longo poema de Homero foi feita direto do grego em edição bilíngue, com o texto original e tradução dispostas lado a lado, página a página. Escolhemos trechos do primeiro e terceiro cantos dessa tradução para nossa récita poética. Antes da leitura, apresentaremos alguns dos deuses protagonistas das passagens da Ilíada de Homero que iremos ler, assim como resumos dos cantos recitados. Zeus é o deus supremo do Olimpo, filho de Crono, o titã que governou o universo antes de seu reinado. Crono tinha receio que seu filho Zeus o destronasse, o que acabou ocorrendo. O Zeus grego era o deus Júpiter para os romanos. Hera, irmã e esposa de Zeus, ciumenta e rancorosa, vivia em briga com o marido por suas infidelidades. Como não foi escolhida pelo troiano Paris como a mais bela deusa, acabou apoiando os gregos durante a Guerra de Troia. Hera terá o nome de Juno dentro do culto romano. Afrodite, deusa que simboliza a fertilidade, mas ao mesmo tempo a paixão sem medidas, que enseja o adultério àqueles sob sua influência. Os romanos fizeram esses traços aparecerem na deusa Vênus. Apolo, filho do infiel Zeus com Latona, era reconhecido por sua destreza com o arco e a flecha. Era também responsável por disseminar a peste. Protagonistas da Ilíada e da Odisseia. Agamenon é apresentado como rei ou Atreide por ser filho de Atreu. Era o soberano da cidade de Argos e tornou-se o líder maior dos gregos, aqueus ou dânaos, durante a Guerra de Troia. Aquiles, conhecido por sua beleza, bravura e firmeza de espírito, era o protegido de Hera, esposa de Zeus. Temperamental, abandona a luta quando contrariado pela atitude de Agamenon, que tomou sua serva Briseida. Teve vida curta, mas gloriosa. Menelau, rei da cidade grega de Esparta e irmão de Agamenon, casado com a mais cobiçada mulher grega, Helena. Trata-se de mais um Atreide, por ser outro dos filhos de Atreu. Príamo, rei supremo da Priâmia Urbe. A forma como Haroldo de Campos se refere à cidade de Troia. Pai de Paris e Héctor. Paris, sedutor de Helena e deflagrador
da guerra entre gregos e troianos. Foi o responsável também pela morte de Aquiles, ao desferir-lhe uma flechada venenosa no calcanhar. A flecha venenosa e mortal de Paris teria sido guiada pelo deus Apolo. Héctor. Assim como Paris, filho de Príamo, maior herói do exército troiano, rivaliza com Aquiles por sua bravura. Crises é um sacerdote de Apolo e pai de Criseida, que ficou como serva de Agamenon depois do assalto a Crisa. A Ilíada, canto número 1. Começamos a Ilíada no meio de sua narrativa. 10 anos da Guerra de Troia já transcorreram. Agamenon e os gregos estão sofrendo a resistência dos troianos, ainda que tenham obtido algumas vitórias e pilhado cidades como Crisa e Linerso. Nos ataques a Crisa e Linerso, Agamenon e o mais bravo herói grego Aquiles ficaram cada um com uma mulher para servir-lhes. Na vitória em Crisa, coube a Agamenon Criseida, filha de Crises, um dos sacerdotes do deus Apolo. Na vitória em Linerso, coube a Aquiles como troféu uma outra mulher, Briseida. Desgostoso ao tomar conhecimento de que Criseida, filha de um de seus sacerdotes, tinha sido tomada como serva por Agamenon, Apolo pediu a Zeus que castigasse os gregos, infligindo a eles toda sorte de adversidades e disseminando a peste entre os guerreiros aqueus. O primeiro canto, ou capítulo inicial da Ilíada, nos mostra os gregos sofrendo com a ira de Zeus. A situação fica tão grave que Agamenon decide devolver Criseida, desde que fique com Briseida, a mulher que coube a Aquiles. Aquiles acabará aceitando entregar sua serva, mas, revoltado, decidirá por não mais participar da guerra contra os troianos. Esse desentendimento entre Agamenon e Aquiles é o assunto do primeiro canto, ou capítulo. É essa a ira do peleio Aquiles, como nos diz os versos iniciais. Essa situação perdurará até os capítulos finais da Ilíada, quando Aquiles terá de volta Briseida e retomará a briga junto aos gregos. Canto 1. Menes, a ira de Aquiles. A ira, deusa, celebra do peleio Aquiles, o irado desvario, que aos aqueus tantas penas trouxe, e incontáveis almas arrojou no Hades, de valentes, de heróis, espólio para cães, pasto de aves rapaces. Fez-se a lei de Zeus, desde que por primeiro a discórdia apartou o Atreide, chefe de homens, e o divino Aquiles, que Deus posto entre ambos provocou a rixa. O filho de Latone Zeus irou o rei. A peste então lavrou no exército. Ruína cai sobre o povo. A Crises ultrajara o Atreide, ao sacerdote, o qual viera até as naus velozes dos aqueus, remir com dons a filha. Nas mãos, portando os nastros do certeiro Apolo, presos ao cetro de ouro, e a todos implorava, mormente aos 2 Atreides, comandantes de homens. Atreides e outros mais aqueus de belas Quinêmides, que a vós os deuses deem, habitantes do Olimpo, derruída a Priame a urbe, um bom retorno à casa. Mas a filha querida resgatai-me, e os dons guardai, temendo Apolo, Deus fleche certeiro. Então, uniconcordes, os aqueus clamaram: se atenda o sacerdote, e as galas do resgate se aceitem. Disse não Agamenon, o Atreide, brutal, refuga o velho com palavras duras. Que eu nunca mais te aviste junto às naus côncavas, agora demorando ou de volta mais tarde. Inúteis o teu cetro e esses nastros divinos. Nunca a libertarei, até que fique velha, em Argos, no meu passo, além, longe da pátria, nos trabalhos do tear, ou servindo-me ao leito. Foge da minha ira, vai-te, põe-te a salvo. Findou a fala, e o ancião retrocedeu medroso, mudo, ao longo do mar de polícia nas praias. Depois, já muito longe, ao senhorio de Apolo,
orou ao filho de Latona belas tranças. Ouve-me, arco argêntio, protetor de Crisa e de Sila sagrada, Esmíntio, rei de Tênedos. Se o templo que te ergui merece teu favor, se coxas gordurosas te queimei de touro e de gordas ovelhas, cumpre meu desejo. Faze os dânaos pagar meu pranto com tuas flechas. Súplice assim falou. Ouviu o Febo Apolo. Canto número 3. Uma das características da maneira como é contada a Ilíada é a descrição minuciosa dos combates. Se o cinema americano, desde que foi criado, buscou mostrar em detalhe, com extremo realismo, as perseguições, confrontos e ferimentos, a narrativa de Homero também descreve com esmero cada agressão sofrida pelos guerreiros nos muitos embates que ocupam um grande número de capítulos do longo poema. Um primeiro confronto surge no canto 3, quando Menelau, junto com os gregos, se depara pela primeira vez com os troianos, liderados pelos irmãos Héctor e Paris, em confronto direto com o raptor de sua mulher, Helena. Menelau vê a chance de se vingar. Canto 3. Máquia, o duelo Paris-Menelau. Assim que os dois exércitos se defrontaram, eis Paris, Alexandro, a testa dos troianos, de viniforme, a espada, a pele de um leopardo, portando o arco recurvo, a espada e mais 2 lanças pontiaguçadas, brônzeas. Chamava os mais bravos aqueus a se medir com ele, cara a cara. Quando dileto de Ares, Menelau o viu, avançando passadas largas. Na dianteira, se alegrou como leão que afronta presa grande, um caprino selvagem, um cervo de galhos, e faminto a devora. Ainda quando ao encalço lhe venham cães jovens ávidos de caça. Assim rejubilou Menelau, com seus olhos, vendo diviniforme Paris, o culpado a punir. Saltou perto do carro, armas prontas. Foi só vê-lo assomar, e o coração de Paris deiforme conturbou-se. Então, fugindo a Moira, recuou junto às fileiras troicas se alojando, como quem se depara com uma serpente, nas convales do monte. E salta para trás medroso, rosto pálido, Paris deiforme, por entre os bravos troicos barafusta, pávido, apavorado diante do filho de Atreu. Héctor o interpelou com palavras de insulto. O mal-parido Paris, belo só nas formas, mulherengo impostor, não nascido, sem bodas, penso melhor seria que servires de opróbrio e vexame perante os olhos de nós todos. De estar gargalhando os gregos com os seus longos cabelos. Persuadiam-se eles de que eras belo na forma, bom de guerra, és frouxo, pusilânime. Como pudeste então, transnavegando o mar, com singradoras nãos, reunir fiéis seguidores e a estranhos misturados de uma terra estranha, arrebatar a esposa de um guerreiro altivo, esplêndida mulher, que porta um mal imenso ao teu pai, ao teu povo, à pátria e a ti vergonha, aos inimigos glória. Ao Minas Menelau, dileto de Ares, foges, é pena. Irias ver de quem roubaste a esposa em flor. Não valeriam o favor de Afrodite. Tuas formas, tua cítara, teus cabelos no pó. Não fosse Timoratos, os Trói, e já em túnica de pedra posto, purgarias teus danos. Paris, o deiforme, respondeu-me. Mereço tuas justas censuras, Héctor, coração firme feito acha de ferro que fere o lenho, ao pulso aumentando o vigor, talhando naus, no tórax te animando, tens espírito indomável, pelos dons amáveis da áurea Afrodite. Não me inculpes, não se devem rejeitar os dons dados por deuses, somente deles dependem, não se obtém por gosto próprio. Agora, se pretendes que eu na luta o enfrente, faze que a parte te sentem gregos e troianos. Em meio a liça, apenas Menelau, dileto de Ares, e eu, por Helena lutemos,
e seus tesouros. Que o melhor dos dois vença e supremo leve os tesouros e a mulher como troféu, sagrando um pacto em sangue de oferendas. Troicos e aqueus, apaziguados, voltem então, uns a Troia fértil, outros para Argo, nutris de cavalo, a Acaia de lindas mulheres. A Odisseia. Muita gente termina a leitura da Ilíada frustrado, pois esperava encontrar alguma referência ao episódio do cavalo de Troia durante sua narrativa, o que não ocorre. É que a Ilíada se encerra com a entrega do corpo de Héctor aos troianos, depois de o grego Aquiles tê-lo vencido em confronto de que apenas os dois participaram. O rei troiano, Príamo, recebe o corpo de seu filho Héctor e retorna às fortificações da cidade de Troia para o ritual de homenagem ao guerreiro morto. O episódio do cavalo de Troia é cronologicamente posterior a essa passagem. A ideia de um gigantesco e oco cavalo de madeira que abrigaria o exército grego foi concebida por um personagem que tem papel secundário na Ilíada, mas que terá papel central na Odisseia, Ulisses. A Odisseia narra a história da volta de Ulisses para casa, 10 anos após a vitória dos gregos e o fim da guerra de Troia. Com a ajuda da deusa Atena, Ulisses, o Odisseu, como é tratado, terá de enfrentar a fúria de Netuno enquanto navega de volta para sua cidade Ítaca. Em sua casa há muitos pretendentes se fartando à sua mesa, torcendo para que Ulisses tenha morrido, para que, assim, possam ficar com a cobiçada e charmosa mulher do Odisseu, Penélope. Circulador de fulô, ao Deus Aldeno dará. Que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. Suando como um chame-sem, e feito apenas com um arame tenso, um cabo e uma lata velha no fim de festa-feira, no pino do sol a pino. Mas para outros não existia, aquela música não podia, porque não podia popular. Aquela música se não canta não é popular, se não afina não tintina, não tarantina. E no entanto puxada na tripa da miséria, na tripa tensa da mais megera miséria física, e doendo, doendo, como um prego na palma da mão, um ferrugem prego cego na palma espalma da mão. Coração exposto como um nervo tenso é tenso, um renegro prego cego durando na palma polpa da mão ao sol. Circulador de fulô, ao Deus Aldeno dará. Que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. O povo é o inventa-línguas na malícia da mestria, no matreiro da maravilha, no visgo do improviso, tenteando a travessia, azeitava o eixo do sol. Circulador de fulô, circulador de fulô, ao Deus Aldeno dará. Que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. E não peça que eu te guie, não peça, despeça que eu te guie, desguie que eu te peça, promessa que eu te fie. Me deixe, me esqueça, me largue, me desamargue, que no fim eu acerto, que no fim eu reverto, que no fim eu conserto, que para o fim me reservo. E se verá que estou certo, se verá que tem jeito, se verá que tá feito, que pelo torto fez direito, que quem faz sexto faz cento, se não guio não lamento, pois o mestre que me ensinou já não dá ensinamento. Circulador de fulô, ao Deus Aldeno dará. Que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá.